acabar a dívida. Pagar a dívida é problema de cada um, né? Não vou ensinar a pagar a dívida, não tem muito sentido pagar a dívida. Vamos analisar a causa, né? As causas da pobreza, né? E a dívida é um formato que a pobreza se apresenta. No vídeo anterior vimos isso, né? Esse esquema de tudo vendo depende da ideia. No vídeo não foi falado, mas claro, se a ideia estiver errada, não adianta ter o esforço mental nem a ação física. No caso da dívida, você tem uma ideia, né? Essa ideia pode estar enraizada como uma crença, mas para que se manifeste como falta aqui, como dívida, tem que ter a situação, né? Ou seja, você tem que comprar, contrair dívida, etc, etc. Então tem a parte da ação física. Se você tiver domínio sobre si e não tivesse, né? É o caso da pessoa, né? Para que vai contrair mais dívida, né? Querer viajar num momento que não pode. Você tem que aprender a dizer não, né? Não posso. E a pessoa até argumentou, né? Mas eu preciso ter sonho. Ter sonho sim, mas sonho, né, que vai causar sofrimento, não tem sentido, não é isso. Sonho é para melhorar a tua vida, para deixar você feliz. Sonho que deixa infeliz, cria angústia, cria palpitação, não serve para nada. Existe a causa primária, né? A causa primária é a causa, a origem de tudo. De onde surgiu a pobreza, né? E tem a causa secundária, que são essa parte aqui da tua ação física, né? A dívida não aparece se você não comprar ou não contrair um compromisso que não consegue pagar, e assim por diante, né? E tem uma causa mental. Essas são causas secundárias. Mas se a ideia, isso estiver errado, isso aqui não adianta fazer mais nada, tá? Então a primeira coisa que tem que entender é a causa primária, ou a causa origem. A causa origem é uma crença coletiva, né? Que vem da história da expulsão do Jardim do Éden. Até ser expulso do Jardim do Éden, o homem vivia em fartura, né? Tinha tudo nas mãos. E aí, mas não é que foi expulso, né? O que aconteceu? O homem, né, ao comer o fruto da árvore da inteligência, né, do bem e do mal, viu o mundo materialisticamente, viu o mundo dualístico e viu a si como nu, né, como corpo, né? Viu a si como matéria. Quando viu a si com a matéria, ele se desligou de Deus, se afastou de Deus, se expulsou do Jardim do Éden, porque o homem material não vive no Jardim do Éden, que é um mundo espiritual. O homem, né, material não pode viver, foi por isso que tem como expulso, mas na verdade não foi expulso, o homem em si nunca foi expulso do Jardim do Éden. Nesse momento ele se desligou de Deus, né, das ideias de Deus. E aí criou-se um mindset fixo coletivo. O mindset fixo é um mindset que acredita que tudo é limitado, né? É fixo, não pode aumentar. Criou-se uma crença coletiva, né? O mundo, se você olhar o mundo material, tudo é finito, né? Tem tantas mesas, tantas cadeiras, né? Você vai numa sala, tem 10 cadeiras, tiver 15 pessoas, vai faltar 5. Você percebe a falta. E foi o que aconteceu, né? Viu o mundo material, viu o suprimento de
grãos, de trigo, de arroz, de animais, enfim, viu que tinha mais gente do que o suprimento. Criou-se a crença coletiva de que neste mundo existem faltas, né? E o que move esse mundo é essa crença de falta, né? Falta, né? Nós produzimos riqueza pensando em suprir faltas. Por isso que, por mais que a humanidade produza riqueza, continua faltando. É isso que acontece no dia de hoje. Por mais que você produza riqueza, e é bem fácil de entender isso, volta 100 anos atrás, né, mesmo considerando o número de população por habitante, se vê quanto se produzia de riqueza 100 anos atrás e quanto se produz hoje, nós vamos ver que produzimos muitíssimo mais riqueza no mundo. E nem por isso acabou o problema da pobreza, da falta nesse mundo. Porque a mente que acredita na falta, por mais que crie riqueza, cria novas faltas. É o mesmo caso do remédio. O remédio para combater a doença, acreditando que a doença existe. Por mais que se crie remédios, mais doenças vão surgir. É o que acontece hoje. Basta ver que 50 anos atrás as doenças que tem hoje não existiam. Remédio também não existia, né? Mas quanto mais remédio cria, mais doença aparece. Por isso que tem esse ditado, né? O pão dos que creem que vem dos homens é limitado, finito. O pão dos que creem que vem dos céus é ilimitado, é infinito. O pão do que creem que vem dos homens desse mundo material, né? E aí é toda a causa de brigas e confusões e até guerras, né? É por causa dessa visão finita, né? Recursos são finitos, então se briga pelas coisas finitas. As causas secundárias, né, é oração. Ninguém ora, né, vai dizer, mas orar oração é pensamento constante, né? Aquilo que você mais lembra frequentemente. E o que você mais lembra frequentemente, né, são as faltas. Vai faltar isso. No vídeo anterior, né, nos vídeos, não anterior, mas antes, né, sobre Deus, né, eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos meus pensamentos. Qual é a frequência, né, aquilo que você lembra frequentemente? Coisas que faltam. Dívida. Fica pensando na dívida, na dívida. Isso cria uma coisa chamada crença, ou mindset, né? Aí tem a questão do desconhecimento das leis mentais, né? A lei tem o reverso, né? A lei existe e funciona, né? Se você não souber usar, vai funcionar de jeito errado, né? Então, o desconhecimento é uma das causas. A principal causa é a desarmonia, né? E tem a questão dos karmas, do teu histórico de vida. A causa, né, como já foi dito, ela precisa de uma oportunidade ou condição ou efeito para surgir. Portanto, por mais que você tenha semeado causa, se você não criar a oportunidade, né, ela não vai manifestar. Né? Mesmo que você tenha uma crença de falta, né, se você não der oportunidade ou tiver firme decisão de não contrair mais, você não vai dar chance, oportunidade para ela se contrair. Então você tem que cuidar. Né? Isso aqui é atuação física. Né? Você tem que cuidar. Você sempre pode, por mais que você tenha semeado a causa,
ainda assim você pode evitar. Você não tem que transformar isso em uma coisa física. Aqui, né? Tem que saber isso. Guarda bem isso. Só depende da tua decisão. Então vamos entender sob o ponto de vista, né, de um projeto profissional. A causa primária dos projetos profissionais que não dão certo, ou seja, um empreendimento que não dá certo. Este mundo é o mundo da projeção da mente, né? Mas não é um mundo que cada um faz o que bem entende, tem um propósito. Né? O mundo tem um propósito, que é expressar a sua vontade, as ideias de Deus aqui. E o outro propósito é o homem tem um propósito, né? O mundo tem um propósito e você individualmente tem um propósito, né? Que é vivificar o outro, amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar a Deus, que é expressar a sua vontade, e amar ao próximo. São 2 mandamentos. O que acontece quando você tem objetivos, né, de só ganhar dinheiro, levar vantagem, obter ganhos pessoais, totalmente destituído, né, fora desses propósitos do mundo? O que acontece? Né? Você age dessa forma, desligado da mente, de tudo, da mente de Deus. É a mente desconectada da mente de Deus, que é o teu eu falso, né? E eu falso só pode criar coisas falsas, coisas sem valor. Se você cria coisas porque você tem ideias falsas, né, de ganância, de ganho fácil, né? E são coisas que são diferentes da mente de Deus. Ideia diferente. Criação do eu falso da mente humana diferente, desligada da mente de Deus. E aí acaba criando, né? Cria coisas falsas, sem valor, e que se manifesta como pobreza, como doença, como dívida, como fracasso, como sofrimento, etc, etc. Essa é a causa primária. A tua ideia está errado. O que fazer para resolver todos os problemas da vida? Conhecereis a verdade, e verdade vos libertarás. Libertará de quê? Da causalidade, né? Que é a pobreza, a doença, dívida, fracasso, né? Causalidade dos karma, né? Liberta de tudo isso. O que precisa conhecer? A verdade. Mas o que é verdade? A verdade é bem uma coisa bem simples. O homem, né, nunca foi expulso do Jardim do Éden. O homem criou a consciência material, né, e se expulsou, se isolou de Deus. Mas o homem verdadeiro, o homem de sol, o homem filho de Deus, nunca foi expulso do Jardim do Éden. A única coisa que tem que fazer é retornar. Por isso que tem sempre parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo é aquele que se desligou de Deus. Quando o filho pródigo retorna, o pai o recebe e se torna herdeiro. E a única coisa que o homem tem que fazer é isso. Na verdade, não tem nem que fazer isso, né? Quando ele perceber que ele não é o que foi expulso do Jardim do Éden, né? E é bem fácil de entender isso. Aqui no mundo da primeira criação, quem criou, né? Quem criou foi Deus no mundo da criação. Segundo a criação é o Senhor Deus, né? Porque que tem personagem diferente. Quem expulsou, né? Quem na verdade não expulsou, mas quem mandou embora foi Senhor Deus, que é a lei mental. Deus que se manifesta como fenômeno, Deus que manifesta como lei, como causalidade. O homem material é preso
pela lei da causalidade, não tem liberdade, perdeu a liberdade. É esse o sentido da expulsão. Mas o homem que perdeu a liberdade é o homem que tem a consciência material. Quando você deixa, automaticamente você se liberta. Ao libertar, vem a luz, né? Você conecta com Deus, apaga e tudo volta à normalidade. Essa é a forma. Na prática, né? Como aplicar isso na vida prática, profissional, empresarial? Causa primária, causa origem. O homem se afastou de Deus, né? Ele teve a consciência materialista, a ganância, né? Ela é um homem que não expressa a sua vontade, não expressa Deus. O seu trabalho não vivifica o outro. E a mente pensa de forma diferente da mente de Deus, né? Essa é a situação. E aí está desligado de Deus. O que precisa fazer, obviamente, né? Ligar com Deus. O que tem que fazer? Tem uma condição, né? Não é? E é uma condição bem simples, né? É o que está na revelação divina. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E lá no final, ao te reconciliares, então eu me revelarei. A condição é essa. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegue, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Essa é a condição obrigatória. As pessoas falam, eu tenho que mentalizar, tenho que fazer isso, mas não procuram se harmonizar. Qual a forma de harmonizar? Uma vez o professor Katsumi Tokuhisa perguntou, né, para o Dr. Masaru Taniguchi, mestre, eu tenho um problema, né? Eu sou casado já há mais de 5 anos e nós não conseguimos ter um filho. E o Dr. Masaru Taniguchi me perguntou, você sabe a causa? Sim, sei, eu vivo em desarmonia com minha mulher. Aí ele voltou assim, falou, Tokuhisa, harmoniza. Então, não tem o que fazer. O que precisa fazer? Harmonizar. Tem uma pessoa que estava dando uma palestra e um dia veio perguntar e disse, eu já fiz tudo, né? Eu faço tudo. Faço leitura de sutra, faço meditação, faço culto, faço prática, faço tudo, né? Fico mentalizando que eu sou saudável e não consigo curar da minha doença. Perguntei, né? Quem falou para fazer isso? O pessoal aqui que fez orientação para fazer Shinsokan, para curar, para fazer leitura da sutra, para curar. Não pode ser verdade. Não. O que a senhora tem que fazer é reconciliar, tem que se harmonizar. Não adianta fazer Shinsokan, não adianta fazer leitura de sutra, não adianta fazer culto para antepassados. Enquanto não harmonizar, custe o que custava, ter que se harmonizar. Não consigo harmonizar porque a pessoa comporta de um jeito que eu não gosto, comporta de forma condenável. O outro é teu espelho. A pessoa que comporta daquele jeito está querendo mostrar você que comporta desse jeito. Por isso que a pessoa se comporta para você dessa forma. Você tem que mudar, tem que dizer, fulano, muito obrigado. Você não precisa mais fazer isso. Eu entendi, me perdoe. Eu ficava vendo defeito em você, quando o defeito estava em mim. O problema é eu, não é você. Você é o meu espelho, está querendo só mostrar algo que eu tenho que corrigir, porque eu não consigo me enxergar, não tenho espelho para me mostrar.
que tem que fazer é conectar com Deus. Como fazer? Sr. Ishisuke Yamashita, né, ele trabalhava no comércio marítimo de importação e ele ganhou muito dinheiro nesse comércio, mas quando veio a crise mundial após a Primeira Guerra Mundial, os negócios de comércio marítimo, né, ficaram bloqueados, a economia caiu numa recessão mundial e ele contraiu uma dívida de 6 milhões de ienes na época. Isso é uma fortuna, né? Até hoje hoje teria que multiplicar por uns 100, acho, 600 milhões de ienes, talvez até mais. É uma quantidade bem significativa. E tirou a orientação com o Dr. Masaru Taniguchi na época. Dr. Masaru Taniguchi orientou dessa forma: é provável que você não possa pagar a dívida, mas Deus pode. A partir de hoje, seja funcionário de Deus. Essa é a orientação, né? Você tem que se tornar funcionário de Deus. Eu já vi isso, né? A orientação do Dr. Masaru Taniguchi foi esse, tá? A partir de hoje, seja funcionário de Deus. Tem gente que faz organograma e coloca Deus, diretor, presidente, Deus, né? E uma vez, falando sobre Deus não tem nada a ver com esse mundo, e a pessoa falou, mas tem um relato da pessoa que colocou Deus como presidente da empresa e ele se recuperou. E foi orientação de um preletor da Seichonoye. Não importa se seja orientação de preletor da Seichonoye, do que for, né? Na minha concepção, você não deve colocar Deus como presidente. Quer dizer, até pode, mas se colocar Deus como diretor-presidente da tua empresa, o lucro é dele, né? É muito cômodo, né? Boto de Deus como diretor-presidente, o prejuízo ele dá um jeito de pagar e o lucro vem para o meu bolso, né? Isso não está certo, né? Eu discordo disso, nesse negócio de colocar Deus como diretor-presidente, né? Pode ir lá como conselheiro, né? Dentro do organograma, né? Mas o que o Dr. Masaru quis dizer e disse: a partir de hoje, seja funcionário de Deus, ou seja, siga a vontade de Deus, faz aquilo que é da vontade de Deus, né? Não é só colocar Deus como diretor-presidente. No caso, né, pode ter dado certo por causa da crença, né? Eu coloco Deus como diretor-presidente e vai dar certo. Tem a força da crença, né? Força mental, e pode ter dado certo. Mas certamente é um sucesso passageiro, tá? Não solucionou o problema da pessoa. Não eliminou a causa primária. Sr. Shinzaku Ono. Shinzaku Ono é um médico que também é empresário, né? E ele fracassou no negócio e contraiu uma dívida de mais de 3 milhões de ienes. Também multiplica por 100, né, de hoje. É uma fortuna. E ele ouviu esse relato, né? E pensou, Deus consegue pagar a dívida, né? E ele entendeu e resolveu, né? Resolvi seguir exemplo do Sr. Ishisuke Yamashita, né? Ele ouviu o relato do Sr. Ishisuke Yamashita e resolveu o exemplo do Yamashita e vou trabalhar como funcionário de Deus, isto é, obedecer à sua vontade. E quando ele fez isso, né, ele teve uma ideia brilhante, né, médico, criou uma pomada, teve uma ideia de uma pomada, criou uma pomada
que se combatia hemorroidas e era um cicatrizante. Esse remédio, né, dava certo, né, funcionava muito bem, e ele, graças a essa ideia, ele voltou à vida de empresário e pagou toda a dívida. Assim como o seu Yamashita pagou toda a dívida e voltou a operar a empresa. Mas vou trabalhar como funcionário de Deus, seguir a vontade de Deus. Senhor Ryotaro Kawata, esse é o primeiro discípulo do Dr. Masarta Niguchi, já em 1930. Esse é porreta, né? Não tinha nada, não tinha livro, não tinha nada, tinha um folhetozinho, e ele ia na praça pública pregar. Esse era porreta mesmo, né? Ele ia na praça pública e pregava a verdade assim, no céu aberto, assim, sem microfone, sem nada. Ia lá numa praça e começava a falar. Ele é um engenheiro metalúrgico, tinha uma indústria metalúrgica, mas por volta de 1962, 63, teve uma crise, né? Crise do petróleo e coisa desse tipo. Porque crise do petróleo tem de tempos em tempos, né? Sempre está tendo. E a indústria metalúrgica dele, que era um dos fornecedores de equipamento, né? Fabricava peça para essa indústria petrolífera. E não tinha pedido, ficou 2, 3 anos, né, sem vendas, e tinha mais de 300 funcionários, tinha uma dívida enorme, né, Sr. Ryotaro Kawata. E naquela época ele também, né, ouviu, né, um relato do Sr. Koizumi Yamagami. Esse Sr. Koizumi Yamagami também era presidente de uma empresa, né, empresa de produzia sacarias, né, para trigo, para farinha, etc., né, e também tinha entrado em dificuldade financeira. E esse senhor tinha ouvido também o relato do Sr. Yamashita e adotou, né, resolveu seguir exemplo, né, e trabalhar como funcionário de Deus, obedecer sua vontade, e tinha recuperado, né, a sua empresa, pago a dívida. E então o Sr. Ryotaro Kawata também, né, falou, eu de hoje em diante também, né, apesar de ele conhecer a verdade, ser empresário, né, conhecer Seichono desde jovem, e ele, na verdade, ele estava vivendo um dilema, né? Até no livro dele, a empresa estava mal e ele trabalhava, né? Ele era presidente da associação, supervisor doutrinário da Seichonoye, e isso tomava tempo, e os colegas da diretoria reclamavam muito dele, né? E até chegou a exigir, né, Kawata, né, você escolhe a Seichonoye ou a empresa. Foi nesse momento que ele falou, não, eu vou seguir a vontade de Deus, vou ser funcionário. E aí ele resolveu o problema, conseguiu um empréstimo, né? As pessoas falam, quando vem seguir vontade de seguir Deus, não vai pensar que Deus vem e apaga uma borracha, né? Isso não acontece, tá? Vai dar uma sabedoria, vai vir uma ideia, né, como esse médico, né, Sr. Shinzaku Ono, teve uma ideia da pomada. O Sr. Ryotaro Kawata também conseguiu empréstimo para pequenas empresas, média empresa. Ele colocou até a casa que ele morava né, de fiança, né, de garantia, para conseguir empréstimo, e conseguiu superar o problema. Mas ele se colocou na posição, né, Deus orientai-me, eu sou
o diretor-presidente, mas eu sigo a sua vontade. Diga o que eu tenho que fazer, e superou o problema. E é dessa forma que supera, né, a causa primária. Essa é a causa das causas, é a causa, a origem de todos os problemas. Isso vale, né? Os relatos são no mundo empresarial, mas no mundo profissional, no pessoal, é tudo igual, tá? Não tem diferença. Próximo vídeo, né? Vídeo 29, vamos falar sobre para pagar a dívida, deve apagar a dívida, né? Muitas pessoas pagam a dívida, mas como não apaga a dívida da mente, por mais que pague, a dívida volte, né? Você tem que dar um del, né? Deletar. Deletar, né? Não é apagar teu karma, tá? O karma é a dívida que você contraiu. Você não deleta, tá? Dívida que você contraiu, seja teu karma, você tem que pagar mesmo. Você tem que apagar da tua mente a causa. É isso que tem que entender. Então são duas ações, né? Não adianta só pagar a dívida continuando com a causa mental. Por mais que você pague fisicamente, vai surgir nova dívida. Que é a situação da maioria das pessoas. Ela se especializa em pagar dívida. Não é só um craque em pagar dívida. Paga, mas continua tendo dívida. O karma, a dívida contraída, não apaga não, tá? Você não pode fazer nada. Mudar o teu karma, o teu histórico da vida. Você tem que pagar a dívida mesmo. Mas você tem que entender a dívida sobre o ponto de vista kármico, e você tem que entender a dívida sob o ponto de vista da ciência mental. Sem isso, você não acaba com a dívida, que é o tema que a gente está falando. Como acabar com a dívida. Pagar a dívida é outro problema, né? O problema de pagar a dívida é problema de cada um, né? Se conseguiu contrair, tem que pagar, e ponto final. Não sou eu que vou ensinar. Este foi o 28º vídeo, né? O que fazer para acabar com a dívida, né? Só para deixar bem claro, não é o que fazer para pagar a dívida. Vamos ver se tem algum questionamento. Acho que não tem nenhuma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Além do própria postura, ou seja, o apego, poderia ser um karma familiar em relação à dívida? Até possível, né? Mas isso tem que examinar direito, não é? É raríssimo, né, ter esse negócio de karma familiar, né? 99,9% é desarmonia, resto é karma familiar. Que mais? Bom, acho que você tem que tirar a orientação com a Thaís, né? Graças à orientação, compreendi a verdade e tudo na minha vida mudou. Inclusive problemas com dívida. Olha aí, ó. Você tem que falar com ela, tem que tirar a orientação. A Sueli tem que tirar a orientação com a Thaís. Bom, não tem nenhum questionamento, então no próximo vídeo, sexta-feira, né, vamos falar sobre como pagar a dívida. Você tem que apagar a dívida, né, mas não é apagar o teu karma. Bom, muito obrigado.